Olá! Vamos para mais um tutorial! Hoje voltamos com o nosso querido 3ds Max aqui para a gente dar continuidade ao que a gente já veio aprendendo, tá? A partir da nossa modelagem da cozinha que a gente estava trabalhando aqui juntos, eu quero mostrar para vocês como que vocês podem trazer blocos, modelagens, enfim, de outro arquivo, né, que vocês baixaram lá numa biblioteca virtual, qualquer coisa nesse sentido, e que vocês vão poder trazer para o arquivo que vocês estão trabalhando. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, mas principalmente a pia, como é que a gente coloca a pia na nossa cozinha, faz o buraco ali, tudo certinho, os encaixes, como a gente precisa fazer, e como que a gente começa a trazer os blocos externos, tá? Tem duas maneiras aqui basicamente que a gente pode trazer esse elemento, e eu quero mostrar para vocês exatamente isso, tá? Então vamos para o nosso arquivo. Pessoal, aqui eu tô na vista de topo, exatamente da cozinha que a gente desenvolveu. Eu fiz só um ajuste aqui de altura, porque a gente tava com esse armário aqui muito alto, ele tava muito pequenininho lá em cima, e a gente tem que ter aqui, né, ergonomicamente, no máximo 70 centímetros de distância da nossa bancada, considerando que a gente tem esse recuo aqui, né, com um máximo de profundidade de 40 centímetros. Então, isso já estava, só que estava muito alto, então a gente teria que ter um gigante ali que iria trabalhar nessa cozinha, tá? Então, só fiz esse ajuste aqui, mas para trazer os nossos blocos é interessante estarmos na vista de topo, tá? Só para vocês observarem, né, o nosso eixo central aqui do plano cartesiano, né, no caso, tá aqui, só para facilitar e vocês entenderem o método aqui que a gente vai trazer, mas basicamente a gente precisa abrir lá no nosso Windows, tá? A nossa pasta, onde está salvo todos os blocos que vocês queiram trazer. Então aqui eu separei alguns que a gente poderia trazer para a cozinha e para o living, que a gente vai trabalhar. E para agora a gente vai utilizar essa cuba aqui, a cuba e a torneira no caso. Vai ter esses dois modelos aqui para a gente utilizar. Então eu já salvei aqui uma foto, né, de como é que é esse bloco que a gente quer trazer. E aí, olhando o nome dele aqui, eu vou trazer dentro da pastinha o arquivo de Max para cá. Então, a partir do 3ds Max 2024, se eu não me engano, não sei se 2026 já dava, mas no 2024 a gente pode apenas arrastar e soltar aqui dentro. Então, eu já vou encolher um pouquinho ela aqui, ó, só pra gente conseguir enxergar. Eu vou clicar, arrastar e soltar aqui dentro. Quando eu soltei, ele vai abrir essa janelinha. O que que você quer fazer? Quer abrir um novo arquivo? Não, eu quero trazer aqui pra dentro. Então, eu vou dar um Merge File, ok? Então, aí ele não tá aparecendo aqui, eu preciso dar um cliquezinho. Ó, agora ele veio. Então, o que que tem aqui? Olha só. Veio com exatamente como a gente tinha lá naquela foto, lembra? Ó, a cuba com a bancada e os materiais ali pra gente escolher, tá? Então, aqui tem vários revestimentos que a gente pode utilizar para torneira, para cubo e tudo mais, então eles já estão aqui separadinhos, né, se a gente quiser trocar. E aí, o que a gente precisa efetivamente aqui? Essa bancada a gente não precisa, se quiser modelar a partir dela, dá pra ser também, mas ela já tá prontinha aqui, ó, tem o cantinho, tudo bem certinho, o encaixe tá bem perfeitinho, certo? Mas a gente pode trabalhar a partir desses materiais que a gente tem aqui, tá? Eu vou na minha vista de topo. Vou deixar por enquanto isso daqui do ladinho, porque eu não sei se eu vou querer fazer essa alteração. E aí, no caso dessa cozinha, eu não vou usar a cuba dupla, então eu posso apagar, porque ela já veio até com o ralo. Então o ralo está separado, a minha cuba e a torneira. Eu vou selecionar todos esses elementos, já vou deixar eles agrupados aqui, vou chamar de cuba 1, tá? E aí, a partir disso aqui, a gente pode ir lá na nossa cozinha, em wireframe, né, e posicionar aonde a gente vai querer, tá? Nesse caso, eu vou colocar essa torneira centralizada aqui, ó, com as portas do armário de baixo. Então, mais ou menos aqui na reta dessas portinhas ali. E aí, em relação à profundidade, eu vou colocar mais ou menos no meio da nossa bancada aqui. Então, agora eu vou na minha vista frontal e vou posicionar essa cuba, o encaixe da minha cuba, aqui na minha bancada, no meu granito, né,
a mais ou menos 1 centímetro ali, ó, que é o que ela vai ter de realmente espessura original da pedra, né? Porque vocês sabem que isso aqui que a gente enxerga na bancada, esse engrossamento, é realmente o engrossamento. A pedra em si, ela vai ter ali 1 centímetro, é um dedo assim que a gente tem, e a borda, toda a borda dela é um engrossamento, não é um encaixe assim que eles fazem ali para ter essa moldurinha, tá? Só visual mesmo, tá? Então, eu vou posicionar ela ali mais ou menos a 1 centímetro, considerando que eu vou ter a minha pedra e essa cuba ela vai colar embaixo da minha pedra. Então, eu posso fazer esse encaixe aqui do jeito correto. E aí, vocês vão ver que a minha torneira, ela tá voando aqui. Então, eu vou abrir esse grupo que eu acabei de fazer e vou posicionar aqui, ó, a minha torneira bem encaixadinha, bem ali apoiada na minha pedra, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar só o que a gente vai trabalhar, que é esse elemento aqui, né, da cuba e torneira e a bancada que eu quero cortar, tá? Então, por enquanto, eu vou isolar esses dois aqui. A gente até já pode trazer o armário de baixo. Eu movimentei ele sem querer. Por isso que é importante, gente, sempre trabalhem com a seleção sem estar com o arquivo aqui pra movimentar. Me lembrei que eu deixei tudo já grudado, né? Então não, então vamos só com a parte da cuba e a bancada aqui, tá? Então na minha vista de topo, eu vou deixar aqui em wireframe, tá? Com o F3 e vou fazer um recorte aqui nessa bancada, tá? Então eu vou lá no meu modificador, vou selecionar o elemento que eu quero cortar, que é só a bancada, eu não quero fazer nenhuma modificação na minha roda banca, tá? Eu vou mudar a visualização desse preenchimento aqui. Quando eu faço a seleção do elemento, ele preenche aqui tudo de vermelho, né? Quando eu aperto F2, ele ainda está selecionado, tá vendo que ele tá vermelhinho, só que ele não fica preenchido e eu de fato consigo enxergar o que tem embaixo. É exatamente isso que eu preciso, tá? E aí a gente pode utilizar um tipo de slice aqui que é diferente do slice plane, mas ele funciona muito parecido. A gente vai trabalhar com quick slice, ou seja, a gente vai marcar, a gente vai dizer para o nosso 3ds Max onde é que a gente quer cortar. Para isso eu vou deixar o snap ligado em 2.5 com os vértices, né, com os cantinhos, e eu vou bem aqui no cantinho externo, ó, da minha cuba e vou fazer a marcação do primeiro e do segundo ponto. E aí vocês vão percebendo que ele já vai fazendo esses recortes ali na minha bancada, tá? Feito isso, tudo certo, eu já posso fazer aqui, desligar o meu Quick Slice. E se eu quiser deixar isso aqui bem perfeitinho, eu posso até já modificar a posição que ele de fato cortou, né? Então eu peguei ali os cantos externos como base para mim deixar bem retinho esse corte. Mas eu vou selecionar todos os vértices aqui desse primeiro corte que eu fiz aqui na frente e eu vou encaixar, desligando o meu snap agora, bem aqui em cima, ó, de onde vai estar a profundidade, né? Então essa aba que tem aqui na minha cuba é onde onde vai a cola, por exemplo, né? Vai nessa beirada aqui. E aí a gente só usa realmente dentro da cuba a parte da profundidade, a gente não precisa dessa aba aqui no contorno, tá? Então eu vou posicionar ela aqui realmente onde eu vou precisar, desse jeitinho aqui, ó, bem ali em cima. E eu vou fazer isso em todos os lados aqui, tá? Aí a gente deixa aqui 100% encaixadinho, perfeitinho pra nossa cuba, tá? Então vou ali selecionar esse aqui também e vou posicionar ele aqui. Tá? Lá na aula eu nem mostrei isso aqui pra vocês pra não complicar demais, tá? Mas se vocês quiserem fazer esse ajuste, aí a gente tem certeza de que fica bem perfeitinho. Agora eu vou voltar com o meu F2 pressionado pra gente ver o preenchimento aqui dessa bancada e o recorte que a gente fez. Vou mudar pra seleção com a tecla de atalho Q e agora eu vou furar, de fato, né, o local aqui onde tá a minha cuba. Então eu vou selecionar o plano que eu quero cortar. Vou dar um Ctrl, vou selecionar a parte de baixo aqui e eu vou utilizar aquela ferramenta que vocês já conhecem, que é o Bridge, tá? Pra fazer esse furo aqui. Então tá ali, tá feito o nosso furo, o nosso buraco aqui da nossa cuba. E aí pronto, ó. Ali
aqui, ficou bem certinho, bem nas margens ali do que a gente vai precisar. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou arredondar esses cantos, porque lá na casa de vocês, a gente não tem um canto reto assim nessa quina, né? Senão ficaria muito ruim, tá? Eu vou já aproveitar antes disso e vou jogar essa cuba aqui, ó, um tisco um pouquinho mais pra frente, ó, só pra ficar bem certinho, bem perfeitinho ali. Vou voltar pro meu modificador. Então, eu vou selecionar esses cantinhos aqui, tá? Esse edgezinho ali, ó, do canto. Vou dar um ring pra ele pegar todos os quatro, todos os cantinhos aqui da minha cuba. E vou utilizar a ferramenta que vocês já conhecem, que é o chamfer, tá? Então, eu vou aumentar aqui o meu chamfer. Nesse caso aqui, ele pode ser mais pequenininho aqui, ó. Então, até eu não invadir ele, eu vou fazer por aqui assim. Vou aumentar o número de divisões aqui para ele ficar bem arredondadinho, ó. E aí eu já tenho aqui bem bonitinho aquilo que eu preciso para minha cuba. Todos os lados deu certo, posso dar um ok. Se vocês cortarem nesse quick slice, fizerem muitos cortes, pode ser que isso aqui não funcione, tá? Então precisa estar realmente assim, bem limpa essa bancada, só com esses encaixes aqui, com os cortes ali bem em cima, para que vocês consigam selecionar aqueles edges do cantinho e poder fazer esse encaixe, ok? Mas daí vai acontecer uma coisa. Agora eu vou sair do meu modo de seleção, tá? Vou voltar aqui para minha vista total, por exemplo, e aí vocês vão ver que o armário não furou, né? A parte do armário aqui eu preciso furar ele também. Como é que eu faço isso? Então, vou selecionar o meu armário, a minha bancada e a minha cuba, vou isolar eles com Alt Q, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um box aqui em cima e vou usar uma operação booleana para furar o meu armário aqui de baixo, ok? Então, vamos lá. Pra gente não ter muitos problemas, a gente pode fazer dessa maneira aqui. Então, eu já vou ligar aqui o meu Snap em 3, vou na minha vista de topo, em wireframe, lá no meu box. Eu vou tirar o AutoGrid aqui que eu tinha ligado e vou fazer aqui, ó, do tamanho da minha cuba. E aí, fiz o meu box aqui. Voltei para visualização em Add Faces com F4 pressionado, tá? Beleza, feito esse box, eu vou movimentar ele aqui para ele encaixar, tirando o snap, né, para não me atrapalhar, para ele encaixar aqui o furo que eu quero, profundidade da cuba no mínimo ali do que eu vou precisar, tá? Podem fazer esse furo aqui mais profundo, não importa muito a profundidade, porque a gente nem vai enxergar isso aqui, tá? Eu só preciso ver a minha cuba de fato. Então, feito isso, o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço a operação booleana? Eu seleciono o que eu quero furar, venho aqui, né, nas minhas primitivas e mudo para Compound Objects, pode ser por aqui, ou vocês podem vir aqui em Create Compound Objects, né, Compound, e escolher a booleana por aqui, dá também, tá? Mas eu vou por aqui, que é o método mais rápido. Deixa eu já salvar esse arquivo para ele não trancar na hora que eu estiver fazendo a operação, tá? Então, vamos lá. Vou selecionar a operação booleana na parte de baixo do armário que eu quero fazer. Vou adicionar o operador, que é o box que eu quero furar. Vou pedir para subtrair e pronto, tá furado. Então, vou desligar os operadores, vou converter aqui com o botão direito para polígono do meu armário e tá feito o furo ali. E agora, de fato, eu tenho a minha cuba aqui perfeitinha, toda certinha, encaixada. O que vai acontecer no de vocês, tá? Muito provavelmente, vocês vão ver um buraco negro aqui. Porque se vocês não tiverem o Corona Render instalado no software de vocês, vocês não vão conseguir enxergar as texturas assim, ó, tá? Vai ficar tudo preto e não tem problema, tá? É só não converter, fechem a janela que vai aparecer para vocês, lembrando disso, né? Vai pedir ali assim, você deseja converter esse bloco para o renderizador Arnold, que é o renderizador oficial do 3ds Max, vocês só vão fechar aquela janela, não vão apertar em botão nenhum, não vão converter nada, só fechem a janela. Porque depois, quando vocês instalarem o software e forem trabalhar, vocês vão ter os materiais ali guardadinhos. Caso o material não aparecer, vocês podem baixar esse plugin aqui, ó, o Relink Bitmaps,
tá? Então aqui quando eu trouxe a pia, ela veio com um caminho que estava salvo lá da pessoa que modelou na casa dela, com o caminho do arquivo do computador dela, tá? E aí aqui eu preciso indicar para o meu software, né, aonde é o caminho novo. Então, esse relink bitmaps aqui é super legal por isso. Esse relink aqui, ó, se eu não me engano, ele é gratuito para vocês baixarem, tá? E aí aqui eu já tenho alguns caminhos pré-determinados. Como eu comentei com vocês em aula, eu salvo todas as texturas em uma pasta separada, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do meu arquivo, que veio tudo isso daqui, o arquivo do Max, os renderings, tem uma pasta que chama mapas. Então, todos os mapas que vão na textura daquele objeto estão aqui. O que eu faço? Eu dou um Ctrl C em todos esses mapas aqui, vou lá no meu drive principal, que tem uma pasta de texturas totais, e aqui eu tenho todas as texturas que eu utilizo. Ó, tem 22 mil e poucos itens, então eu já vou colocar aqui, eu já tinha colocado antes, né, mas enfim. Aí é só colocar nessa mesma pasta e pedir para ele reconhecer esse novo caminho. Então ali, texturas totais, texturas total, eu vou pedir para ele dar um relink, e aí ele encontra um novo caminho. E se tinha algum arquivo perdido, ele vai encontrar e vai colocar. Às vezes não funciona, mas geralmente funciona, tá? Ok, pessoal, então é assim que a gente faz o furo da nossa pia, é assim que a gente traz um bloco pra cá. Eu vou ensinar uma outra maneira de vocês trazerem um bloco, tá? Eu vou deixar aqui na vista de topo pra gente continuar trabalhando. Vou ligar o grid só pra vocês entenderem o que vai acontecer. E aí eu vou trazer alguma decoraçãozinha que eu vou colocar aqui na minha bancada. E o segundo método é vindo aqui em File, Import, bem parecido com o que a gente traz o arquivo do CAD, só que ao invés de pedir para importar um arquivo que não é do 3ds Max, a gente pede um Merge, ok? E aí aqui dentro, ó, da nossa pastinha do Windows, vocês vão lá achar o caminho de vocês, de onde está aquela pasta que vocês querem trabalhar. Vou escolher aqui um potinho com umas colheres, tá? E aí, o que ele muda, né? Ele traz essa janelinha aqui, eu posso escolher o que eu quero trazer. Se eu quero o jar, no caso o potinho ali, né? O jarrinho de utensílios e todos os utensílios que ele vem. Nesse caso eu quero tudo que tem aqui dentro, mas caso vocês trouxerem um bloco, né? De repente alguma coisa que... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um item, por exemplo, que tenha vários elementos, né, que tenha muitas coisas dentro do mesmo arquivo, vocês podem escolher, né, o que vocês querem trazer. Nesse caso eu quero tudo, vou dar um OK. Ele vem aqui pro meio, ó. Ele sempre vai vir aqui no ponto zero dos planos cartesianos aqui que vocês vão ter, ok? E depois daqui você realmente posiciona. Então aqui, ó, você vai ver que tem 9 objetos selecionados. Vou dar um page de perspectiva, um Z de zoom, e vou observar aqui, ó, como é que veio esse bloquinho, tá? Então aqui, ó, eu preciso agrupar para mim não perder nenhuma colherinha dessas aqui e de fato conseguir subir ali no meu armário. Então eu já vou vir aqui, vou agrupar, vou chamar de utensílios, tá? Vou aqui na minha vista frontal, vou desligar o grid com a tecla G. Vou posicionar aqui, ó, na alturinha da minha bancada. Tem outras maneiras de vocês fazerem isso, mas eu gosto de fazer assim, tá? Daí é com vocês. E vou colocar aqui num cantinho, ó. Deixa eu ver uma maneira que não passe aqui, ó. Então, pode ir lá pertinho da minha parede, sem encostar, sem entrar na minha parede, por exemplo, né? E nesse caso aqui aconteceu a mesma coisa, ele não encontrou as texturas, ó, senão elas estariam todas aqui. Então já posso lá, por exemplo, no meu relink, ó, não veio, ó. As texturas estão aqui. Então o que acontece? No de vocês provavelmente vai vir tudo preto, como eu falei pra vocês, é só ligar o F4 e vocês enxergam ali o bloquinho. Podem mudar a cor, por exemplo, assim, ó, pra vocês conseguirem ver o que é aquilo ali, né, botar uma corzinha diferente, enxergar melhor. Mas eu vou abrir aqui o meu editor de materiais e vou selecionar, por exemplo, a textura aqui da minha jarra, ó. E vou pedir para visualizar a textura dela, tá? Aqui ela tá com erro de gama,
porque mais pra frente vocês podem entender sobre isso, tá? Aqui também não tá dando pra ver. Deixa eu ver. Ó, ele não tá encontrando o arquivo. Então a gente precisa indicar pra ele onde é que tá. Eu vou fazer aquele passo a passo de colocar todas as texturas na mesma pasta, tá? Que eu falei pra vocês. Só pra vocês saberem como é que funciona. Certo, então eu já fui aqui, né, no meu editor de materiais. O que eu fui fazendo, né? Eu fui entrando em cada um dos mapas aqui da minha textura. Por exemplo, aqui, né, nesse parâmetro, fui lá dentro daquela pastinha, texturas total, e indiquei qual era a textura ali pelo nome, né, e pedi para abrir aqui, e aí, de fato, ele vai encontrar, porque lá pelo relink que eu mostrei para vocês, ele não estava encontrando. Então, agora as texturinhas estão aqui. Como eu falei para vocês, pode ser que no de vocês, pelo fato de não ter o Corona Render instalado, fique tudo preto, tá? Fique um buraco negro ali, mas tudo certo. Beleza? É assim, então, a gente tem essas duas maneiras de trazer arrastando e soltando aqui dentro com o Merge, selecionando a opção Merge, ou vindo aqui pelo File, né, como eu mostrei aqui pra vocês, e traz os bloquinhos, ok? Então, assim a gente encerra, né, mais esse tutorial. Quero que vocês vão trazendo os bloquinhos, né, que vocês ficaram de procurar e baixar conforme o gosto de vocês, que vocês quiserem. Eu deixei um link de um drivezinho pequeno com alguns blocos que vocês podem baixar lá no AVA da disciplina. É só vocês acessarem e buscarem, tem essa mesma cuba, tem esse mesmo potinho se vocês quiserem trazer, ok? Então, trabalhem nesses arquivos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!